Maldição hereditária, será que esse negócio existe? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Será que aqueles pastores que você viu pregando lá, que lá em 1800 e bolinha, seu trisavô fez alguma cagada e você que vai pagar o pato, será que eles têm razão? Ou será que não passa de papo furado e heresia? Bom, meu nome é Nicolas Andrade, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu queria já fazer um compromisso com você. Se você achar legal esse vídeo, achar legal o conteúdo que a gente está fazendo, não esquece de deixar seu like, não esquece de fazer um comentário, de repente sugerir novos temas a serem abordados, fazer críticas, isso aí vai ser muito bem-vindo. E outra coisa que ajuda muito esse canal é você compartilhar esse vídeo para seus amigos, para seus familiares, para quem você quiser, beleza? E outra coisa que eu queria pedir também é que você me seguisse lá no Instagram. Lá a gente tem muitas interações, eu abro caixinhas de pergunta, eu tenho o maior prazer em responder os directs que as pessoas me mandam, tirando dúvidas. Então, assim, é isso. Segue a gente lá e vamos pro vídeo. Bom, começando do começo, né? O que é a maldição hereditária, né? Quando que ela surge? Que negócio que é esse? Bom, falando na palavra simples assim, né? De forma básica, maldição hereditária é a ideia de um pecado que é herdado, né? De forma geracional. Tipo assim, o pai ele tem uma prática, ele tem um comportamento pecaminoso e o filho vai ter esse mesmo comportamento, não por influência do meio, né? Não porque ele está ali inserido naquela casa e ele aprende a se comportar daquela forma, mas porque ele tem essa sina, né? Ele tem esse impulso espiritual, né? Algumas vertentes até vão dizer que tem um demônio que age naquela área específica, em toda aquela família, porque tem aquele pecado presente ali na árvore genealógica. Então é um pecado herdado, que vai passando de geração em geração, o pecado ou a consequência daquele pecado. Por exemplo, aquela família, a galera é muito mulherenga, então o avô é mulherengo, o pai é mulherengo, o filho é mulherengo. Ele não consegue evitar, ele é impulsionado a isso, vem de dentro, uma questão espiritual, né? O capeta lá falando, ó, vai lá, pega com a mulher ali, entendeu? Por exemplo, alcoolismo, né? O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto, ó, fica de olho aberto que vai ser alcoólatra também, tem que ir lá em algum culto para quebrar essa maldição, né? Essa é a ideia, né? O pai gosta de Todd, o filho gosta de Todd, o neto vai gostar de Todd. É uma maldição que se estende ali por todas as gerações. Então, assim, essa é a ideia da maldição hereditária e essa doutrina ela surge mais ou menos ali em 1940, ligado a grupos, né, no meio de grupos ali que a gente chama hoje dos grupos neopentecostais. Inclusive, os neopentecostais permanecem sendo os principais adeptos dessa doutrina. Bom, e o que a Bíblia diz a respeito disso? Se a gente analisar, a gente até tem alguma ideia ali de maldição hereditária. Quando a gente pensa, por exemplo, que o pecado de Adão é um pecado herdado. Adão estava ali num caráter representativo no Jardim do Éden, e quando ele peca, né, Adão e Eva, nós naturalmente nascemos com esse pecado original em nós. Então tem uma ideia assim, né, de forma geral, né, mais ou menos ali de maldição hereditária. Mas é evidente que os defensores dessa doutrina não estão falando disso, né? Como a gente viu o exemplo que eu dei, eles estão falando de algo diferente, de algo que a Bíblia não sustenta. Na maioria das vezes, as defesas que eles fazem ou partem de textos tirados de contexto ou partem de textos mal interpretados. Por exemplo, talvez o principal texto que eles utilizam para a defesa dessa ideia seja o texto dos 10 mandamentos, o texto lá de Êxodo 20, mais precisamente no verso 5, quando Deus fala assim: olha, eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E aí? Será que esse texto está falando que Deus pega o pecado do pai e joga na vida do filho? Pega ali as consequências daquele ato que o pai, né, teve de pecado e joga na vida do filho sem que ele tenha nenhuma culpa por aquilo? É isso mesmo que Deus está dizendo? É claro que não. A gente percebe isso tanto por outros textos que a gente vai citar aqui, quanto também pela própria interpretação desse texto. Tem uma parte ali que eu não citei, que é justamente o final do verso, quando Deus diz assim: olha, eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me odeiam, daqueles que pecam contra mim. Vai depender da sua versão aí. Ou seja, qual é o fator determinante que diz que aquele filho receberá a visitação de Deus, né? Vai receber as consequências do pecado? O fator determinante é aborrecer a Deus, é pecar contra Deus. Sendo assim, o texto não está dizendo que o filho herda consequências do pecado que o pai cometeu, mas sim que Deus continua
trazendo consequências aos pecados de geração em geração. Ou seja, esses que recebem as consequências da parte de Deus pecam contra ele. Todos eles. Esse é o fator determinante. Aqueles que aborrecem recebem a consequência de Deus. E outra coisa, se nós fôssemos ler esse texto de forma literal e pensar o seguinte, olha, Deus ele propaga essa maldição, geracional, essa maldição hereditária até a terceira e quarta geração. Então, na quinta, acabou. A quinta geração ali não precisa preocupar. Né? Ela não precisa de culto para quebrar a maldição, não precisa de sessão de descarrego nem nada dessas coisas. Certo? Será que isso faz sentido? E como é que fica o resto do texto? Como é que fica a outra parte que Deus fala assim que ele também abençoa até 1000 gerações daqueles que fazem a vontade dele? Será que na 1001 ele para de abençoar? Não, a bênção vem só até aqui. Daqui para lá, vocês se viram aí. Claro que não. Esse texto, na realidade, essa forma de falar, essa linguagem figurada, está sendo utilizada para mostrar o caráter de Deus, para mostrar que Deus, na realidade, é um Deus que quer mais abençoar do que amaldiçoar, de um Deus que, na verdade, é um Deus bom, um Deus que quer ter um relacionamento bom com a humanidade. Essa é a ideia dessa figura de linguagem que está sendo utilizada aqui dentro do texto. Outro texto que nós poderíamos citar, que reforça a interpretação que nós demos de Êxodo 20, é o texto de Ezequiel 18:20, que diz que a alma que pecar, esta morrerá. O filho não receberá a iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. Aquele que é justo recebe a justiça sobre si, e aquele que é impiedoso permanece recebendo a impiedade. Ou seja, esse texto demonstra que nós recebemos as consequências pelos nossos pecados, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Eu não posso me responsabilizar, nem de forma positiva nem negativa, pelo pecado do outro. Então não faz o menor sentido essa ideia de uma pessoa crente, de uma pessoa fiel a Deus que não seguiu os passos do pai, não seguiu as práticas pecaminosas daquela família, receber sobre si as consequências dos pecados da sua família. Essa ideia simplesmente não faz o menor sentido. E a narrativa bíblica aponta na direção contrária. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, nós temos as histórias dos reis de Israel que demonstram que essa ideia de maldição hereditária não faz o menor sentido. Nós temos, por exemplo, ali a história da linhagem do rei Manassés. Manassés, ele é filho do maravilhoso rei Ezequias, que por sua vez é filho do rei Acás, que era um rei mau, um rei terrível, mas que também é filho do rei Jotão, que era um rei bom. Manassés, ele gera o horrível rei Amon, que foi pai do extraordinário rei Josias. Então só aí a gente já percebe que a maldade que existiu no reinado de um não passou geneticamente, espiritualmente, para o reinado do outro. Essa informação desmonta o argumento da galera que defende a maldição hereditária. Além disso, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos ali no Evangelho de João, capítulo 9, a cura de um cego. E nessa cura, os discípulos perguntam para Jesus, olha, quem foi que pecou para ele ficar cego? Porque ele era um cego de nascença. Quem foi que pecou? Foi o pai? Foi ele mesmo que pecou de alguma forma? E Jesus vai falar, não. Nem ele, nem os pais pecaram. Ele está nessa condição para que se manifeste nele as obras de Deus. O apóstolo João também diz em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 18, que aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Nós somos libertos por Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós somos comprados por seu sangue e ele nos comprou para que fôssemos livres. Não há mais nenhuma maldição sobre nós. Não faz sentido essa ideia de crentes que precisam ir a cultos de libertação, que precisam fazer algum tipo de ritual para se libertar de consequências de pecados de terceiros, para se libertar do pecado. É o sangue de Jesus, única e exclusivamente, que nos liberta do pecado. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Como eu falei, mais uma vez, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe o vídeo. E é isso aí, valeu, até a próxima.